Ouve a palavra de Deus, dá crédito à palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos e abre o teu coração. E toma posse desta palavra. Creia de todo o teu coração que é Deus quem está falando. Em nome do Senhor Jesus. O salmista falou lá no livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Faz como o salmista fez. Guarda no coração as palavras de Deus, para não pecar contra Deus. E quando o homem peca contra Deus, traz ruína para a sua vida. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Inclina os ouvidos e abre o teu coração. Louvado seja Deus. Ouve esta oração e logo em seguida, ouve a palavra do começo até o final. E o Espírito Santo vai falar teu coração. É Deus quem está falando. Você vai ouvir e o Espírito Santo vai interpretar no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, atenta para essa oração, Pai. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo neste momento esta palavra. Cada homem, cada mulher, Pai. Põe a tua mão sobre a vida dessa pessoa, Pai. Sobre o coração dessa pessoa, Pai. Abre, meu Pai, ensina essa pessoa a abrir o coração dela, meu Pai. Se ela não está conseguindo, Espírito Santo, então o Senhor mesmo abre o coração dessa pessoa e injeta no coração dela, Pai, esta oração, esta palavra que ela vai ouvir. Essa pessoa que está inscrita no canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, abençoe essa pessoa. Põe a tua mão sobre ela, Pai, que ela possa ser abençoada, que ela possa te glorificar com um milagre, com a vitória que ela tanto precisa e necessita. Que a tua palavra reina no coração dela, dentro dela. Cada pessoa, Pai, que está inscrita nesse canal, que sejam alcançadas pela salvação, pela vida eterna. Que o reino de Deus seja revelado dentro deste homem, dentro desta mulher. Essa pessoa que não se inscreveu ainda, toca no coração dela para se inscrever. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo, homens e mulheres, que ouvir esta palavra, seja abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração e ouve esta palavra do começo até o final. E deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio da palavra. É a palavra de Deus. Considera a palavra de Deus. Guarda no teu coração a palavra de Deus. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 5, a partir do versículo 5. Ouve com atenção essa palavra e deixa o Espírito Santo interpretar dentro do teu coração. Está escrito: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Deus aqui indignado contra Jerusalém. Jerusalém escolhida pelo Todo-Poderoso Deus de Israel. Virou as costas para Deus. Desprezou os juízos de Deus, já não andava nos estatutos de Deus, no caminho do Senhor, segundo a palavra de Deus, a lei de Deus. Esqueceram, viraram as costas para Deus, e isso deixa Deus indignado. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus estava aborrecido contra Jerusalém. Deus ainda continua aborrecido contra todo aquele que vira as costas para Ele, que não considera a palavra dEle, que não guarda no coração os mandamentos dEle, que esquece dos juízos de Deus, dos julgamentos de Deus, dos estatutos de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Essas pessoas deixam Deus indignado. Deus fica aborrecido com essas pessoas. Ainda nos dias de hoje, ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Jerusalém escolhida pelo Todo-Poderoso Deus. Deus, pois,
Jerusalém, no meio das nações, em toda a terra, nas terras vizinhas e também em todas as terras. Deus escolheu Jerusalém e Jerusalém desprezou os juízos de Deus, virou as costas, já não andou e não andava nos estatutos do Senhor, nos caminhos do Senhor, já não guardava a palavra de Deus, aborreceu a Deus. Ouve o que o Espírito Santo está falando hoje. Deus está falando com a igreja dele. Ouve atentamente, guarda no coração a palavra de Deus, não despreza a palavra de Deus. Guarda no mais íntimo do teu coração, pratica a palavra de Deus. Observa a palavra de Deus, põe no coração e executa a palavra de Deus, pondo ela em prática, praticando, fazendo a vontade de Deus, amando o Todo-Poderoso Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos, de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, todo o teu entendimento e amando o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. Jerusalém, naquela época, desprezou e pagaram um preço altíssimo. Jerusalém, para você que não sabe, Jerusalém foi destruída várias vezes, assim como Judá, por conta da desobediência, porque aborreceu o Criador, Todo-Poderoso Deus. Deus, ele fica indignado quando alguém vira as costas para ele, despreza a palavra dele, esquece dos estatutos, dos mandamentos de Deus, esquece das leis da palavra de Deus e esquece dos mandamentos de Deus, dos juízos de Deus. Não esquece. No versículo 7, portanto assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Observa como Deus estava indignado. E Deus continua indignado contra todos aqueles que desprezam a palavra de Deus, viram as costas para o Todo-Poderoso Deus, não faz a vontade de Deus. Deus, ele faz juízo nos dias de hoje, julgamento nos dias de hoje. Deus está fazendo julgamento a todo instante, a todo momento. Deus, ele faz julgamento. Você é escolhido, é escolhida de Deus, então faz a vontade de Deus. Praticam aquilo que Deus quer que você pratica. Põe a palavra de Deus em prática. Seja um ouvinte da palavra de Deus e praticante da palavra de Deus. Põe a palavra de Deus em prática na tua vida. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e é Deus para todo sempre. Ele não mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus amor, Deus justiça. Ele faz juízos no dia de hoje. Ele está fazendo julgamento. Ele está julgando. E há de vir o julgamento final. Ouve e observa a palavra de Deus. Deus está falando com aqueles que desprezam a palavra dele, que viram as costas para o Todo-Poderoso Deus, que não praticam a palavra de Deus. E você que está andando no caminho de Deus, vigia e observa a palavra de Deus. Continue andando no caminho do Senhor. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Essa aqui é a minha direita. Se essa é a minha direita, então essa é a minha esquerda. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Ouve atentamente. No versículo 9, farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Deus falando. Falou para Jerusalém e Deus continua falando hoje. Isso aqui é um mal. Isso aqui é um mal, que Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer na morte, na destruição, não. Mas Deus, ele se sente até na obrigação de fazer isso. Ele está falando, é isso que ele está falando. São duas coisas que Deus sente-se na obrigação de fazer. Ele se sente obrigado a fazer. É quando Deus
Ele escolhe um povo, uma pessoa, para a pessoa fazer a vontade dele, e a pessoa não faz a vontade de Deus. Sai da presença de Deus, vira as costas para Deus. Deus, ele se sente na obrigação de fazer aquele mal contra aquela pessoa, porque desprezou Deus, saiu da presença de Deus. E ele também se sente na obrigação de abençoar aquela pessoa que não era povo de Deus, que era do mundo, perdido, perdida, vivia uma vida totalmente errada, e era para ter uma vida arruinada, um final triste, mas porque voltou o coração para Deus, começou a ouvir a palavra, começou a praticar a palavra, fazer a vontade de Deus, Deus, ele se sente na obrigação de abençoar aquela pessoa. Deus fala, eu tenho que abençoar essa pessoa por conta da minha justiça. Eu não ia abençoar essa pessoa, mas porque ela está praticando a minha palavra, está me obedecendo, eu estou me sentindo obrigado a abençoar essa pessoa. E aquelas pessoas que era para ele abençoar, as pessoas viraram as costas para Deus, Deus sente na obrigação de punir, castigar aquelas pessoas. Você vê isso acontecendo mundo afora. Você conhece pessoas que estavam na presença de Deus e que hoje não estão na presença de Deus. E a vida delas, como que estão? As que estão vivas ainda. Você observa isso, você vê isso. Então Deus, ele se sente na obrigação de abençoar e de castigar. Abençoar os que obedecem a ele, faz a vontade dele, e castigar, não por causa dele, mas por causa da maldade das pessoas, de castigar a pessoa que desobedece a ele, conhece a verdade e não pratica a verdade, sabe como que tem que fazer, mas não faz. E Deus se sente na obrigação de punir aquelas pessoas. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Jerusalém e Judá foram destruídos várias vezes, por conta da rebeldia, por conta da maldade. E aqui ele fala, farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações, coisas ruins, coisas imundas, aborreceu a Deus, saíram da presença de Deus. E Deus se sente na obrigação de punir aquelas pessoas, de castigar aquelas pessoas, não por conta dele, mas por conta da maldade daquelas pessoas que saíram da presença de Deus. Guarda a palavra de Deus no coração. E é um castigo terrível. É um dano misericórdia. Misericórdia. Aquelas pessoas que viram as costas para Deus, aquelas pessoas que saem da presença de Deus. No versículo 10, portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Misericórdia. Pai contra filhos, filhos contra pai. O próprio Deus faz isso acontecer. E os que sobrar serão espalhados mundo afora na terra. Tudo por conta do quê? Porque viraram as costas para a palavra de Deus. Desprezaram os julgamentos de Deus, o juízo de Deus. Virou as costas para os estatutos de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. E veio contra eles, e vem contra essas pessoas, o juízo de Deus, a punição, o castigo. Não é por causa de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Ele tem caráter. E o amor de Deus não passa por cima da justiça de Deus, nem por cima do caráter de Deus. O amor de Deus não passa por cima da justiça de Deus, nem do caráter de Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ouve a palavra, guarda no coração, pratica, faz a vontade de Deus. Aquilo que é errado, deixa de fazer, pratica o que é certo, faz aquilo que agrada a Deus. Se você vê pessoas fazendo, é problema delas. O que importa é você não fazer as coisas erradas. É você fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu conheço fulano que prega a palavra e faz isso de errado. Eu conheço pessoas que vai para a igreja e faz isso, tal de errado. Problema delas. O que importa é você não praticar o mal, não praticar o pecado, não aborrecer a Deus. Ouve e guarda no teu coração. No versículo 11, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário, Deus falando, com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações,
Eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Olha só o que Deus falou e está falando. Quando Deus tira os olhos de um lugar, de uma pessoa, de uma família, de uma nação, misericórdia. Deus falando, olha, eu vou parar de olhar para vocês porque vocês viraram as costas para mim. Não deixa isso acontecer contigo, o que aconteceu com aquela Jerusalém. Não deixa acontecer contigo isto. Faz com que os olhos de Deus repousem sobre ti. Quando tu obedece a Deus, quando tu faz a vontade de Deus. Deus falou, eu estou tirando os meus olhos de ti, por conta das tuas imundícias, das tuas abominações, das tuas coisas nojentas, as tuas práticas erradas, eu estou tirando os meus olhos de ti. Misericórdia. E aí só vem coisas ruins contra a pessoa. Observa essas pessoas que saíram da presença de Deus. Observa essas pessoas que não estão mais como estava antes na presença de Deus. Virar as costas para Deus. Observa essas pessoas, como está a vida delas, como que elas estão. Procura saber para você entender, você que está de pé, você que está andando com Deus, para você ter isso dentro de você. Eu tenho que servir Deus, eu tenho que andar com Deus. Você não é obrigado não, faça isso com amor, com prazer. Porque você foi posto na terra, você foi colocado no mundo, na terra, para servir o Criador, o Todo-Poderoso Deus, fazer a vontade de Deus. No versículo 12, olha que punição, misericórdia. 1/3 parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Olha só. 1/3 parte cairá a espada em redor de ti, e a 1/3 parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Olha só, tudo porque virou as costas para Deus. É um abismo chamando o outro, um problema chamando o outro, uma situação contra ela chamando outra. E a pessoa fica sem saber o que fazer. E o que essa pessoa tem que fazer é voltar o coração dela para Deus, se humilhar na presença de Deus, reconhecer o seu erro e pedir perdão para Deus. Saiba disso, ouve o que o Espírito Santo está falando. Isso aqui não são palavras duras, não, são palavras verdadeiras, são palavras abençoadas para abençoar o povo de Deus, para conscientizar o povo de Deus a não sair da presença dele. Deus, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém, mas ele quer que as pessoas andam no caminho dele, faz a vontade dele, praticam a palavra de Deus, faz o bem a todos sem olhar a quem. Deus espera isso de mim e de você. Se caso essa pessoa não faz isso, certamente vai vir a punição contra ela, vai vir o castigo contra ela. Porque Deus é justo, Ele é amor, mas Ele é justo. E Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem e de hoje, e é Deus para todos sempre. Deus é Deus. Obedece a Ele, você vai ver o que Ele vai fazer contigo. Se caso essa pessoa não obedecer a Deus, certamente será punida. E até mesmo punida de morte eterna. Não são palavras duras, são palavras para a pessoa abrir o coração, inclinar os ouvidos, receber de todo o coração. São palavras abençoadas. Parecem ser palavras ruins, não são palavras ruins não. São palavras de acerto, de conserto, palavras para levar a pessoa a servir Deus. Eu quero essa palavra dentro de mim, eu quero guardar esta palavra dentro de mim, para eu não esquecer dos mandamentos do Senhor, dos estatutos de Deus, não esquecer do santo nome do Senhor. Observa o mal que vem contra as pessoas que viram as costas para Deus. Observa bem, todo esse mal contra esse povo que saíram da presença de Deus, que viraram as costas para Deus. Não deixa isso acontecer contigo. Isso não são palavras fortes, duras, não. Não são palavras fortes, duras, não. São palavras verdadeiras. Isso aqui foi o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer com muitas pessoas, porque viram as costas para o Criador, para o Todo-Poderoso Deus. Não deixa isso acontecer contigo. Guarda no teu coração a palavra de Deus. Guarda no mais íntimo do teu coração a palavra de Deus. Esta palavra é palavra para levar a pessoa a pensar, a refletir, colocar a mão na consciência e falar o quê?
Eu vou andar com Deus, eu vou servir Deus. Serve Deus sem medo. Teme a palavra de Deus, teme o nome de Deus, teme os mandamentos do Senhor, guarda no teu coração e pratica, como o salmista falou. E o Espírito Santo está falando hoje, para isso entrar no meu coração e no teu coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Recebe esta palavra no teu coração e põe em prática na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo. Deus te escolheu, mas é necessário você ouvir a palavra dele, crer a palavra dele, obedecer a palavra dele, andar no caminho dele. Essa palavra é uma palavra abençoada. Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na fome, na destruição, Deus não tem prazer na humilhação, Deus não tem prazer na vergonha, Deus não tem prazer na perda, na destruição, Deus não tem prazer. Deus tem prazer que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa exaltada, salva, que você possa ter dentro do teu coração a plena convicção da tua salvação. Esse é o prazer de Deus, salvar você, revelar a palavra dele dentro de você. Creia de todo o teu coração e toma posse de todo o teu coração e anda no caminho do Senhor, de cabeça erguida. Deus é contigo. Recebe esta palavra de todo o teu coração, creia de todo o teu coração e compartilhe essa palavra, que aonde esta palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Você que ainda não se inscreveu nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Até a próxima segunda vontade de Deus. Eu amo a palavra de Deus e vou guardar no meu coração a palavra de Deus, o juízo de Deus, os estatutos de Deus. Até a próxima segunda vontade de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor. Deus é contigo. Amém. Graças a Deus.